Netflix é bom em estragar a adaptação, a gente já tá cansado de saber. Eu não botava muita fé nisso até ver a Netflix estragar o hype pra Jojo, na época que mais estava em alta. Eu tenho muito medo do que pode acontecer com Steel Ball Run. Mas a gente não tá aqui pra falar de Jojo, e sim de outra obra que a Netflix tá zaralhando, e não tá sendo pouco. A obra em questão é O Verão em que Hikaru Morreu, e nesse vídeo vai ter spoiler. Tipo que o Hikaru morreu no verão. Mas sem brincadeira, vai ter sim spoiler nesse vídeo. Então se você não quer levar spoiler, lê a obra primeiro. Ou se não, quem sabe esse vídeo pode despertar seu interesse pra consumir a obra. Oi, eu sou o Wayne e eu nunca falei por aqui sobre o quão apaixonada eu sou por obras de terror. Sejam jogos, filmes, creepypasta, teoria, literalmente qualquer coisa que envolva terror tem 90% de chance de não eu só conhecer, como também secretamente ser uma fã obcecada. E como eu consumo muito esse gênero, eu tenho notado algo que vem se repetindo com muita frequência. É algo que eu venho querendo falar há algum tempo e apesar de não ser nesse vídeo, eu vou dar uma passada por cima nesse assunto porque se encaixa perfeitamente. Eu vou chamar de chocar o consumidor a qualquer custo. E é literalmente a qualquer custo. Mesmo que seja uma coisa desnecessariamente nojenta e gratuita. Vai ser colocado ali só pra chamar a sua atenção. Eu tenho visto alguns jogos e filmes de terror antigos e em relação aos atuais eu percebi uma diferença gigantesca. Eu não quero ser a véia chata do antigo era melhor. Mas caralho, experimenta ver um filme de terror de progressão lenta de noite sozinho em casa pra você ver um negócio. O negócio é medonho. Além de ser extremamente mais imersivo, ele consegue prender a sua atenção mesmo sendo mais lento. Quer dizer, prende a atenção se você não for um viciado em TikTok. Eu sou um pouco. Esses dias eu fui ver Quando o Estranho Chama, e apesar do terror real do filme começar lá pros 30 minutos finais, eu me peguei checando se minha janela tava trancada umas 3 vezes só pra ter certeza. Foi tenso, e foi incrível. É algo que eu tenho notado que o terror atual tá pecando muito em fazer, já que o tempo todo tem um casal safado maldito se pegando, o que infelizmente também tem muito em filme antigo. Ou algum alívio cômico besta que fica fazendo piada a cada 5 minutos e estraga toda a tensão do filme. Say the magic word. Ou o pior de todos, uma protagonista tão insuportável que você não vê a hora dela morrer. A maioria dos filmes de terror gostáveis atualmente só são bons porque não se levam a sério. E eu não sei se isso seria um acerto quando a gente fala de terror. E não somente se aplica a filmes, isso tá respingando dos jogos também. Na maioria das vezes não tem nem realmente uma história boa, ela só é extremamente chocante e recheada de tópicos sensíveis, colocados ali pra fingir uma profundidade falsa na trama. Seja o medo relacionado a um som alto estourado no seu ouvido, ou o medo de ser canonizado que o personagem pega a arma dele. Isso daí dá medo mesmo. Vai tomar no cu, piranha! Onde eu quero chegar é que cada vez tá mais difícil um terror te fisgar pelos motivos certos. E geralmente muita coisa a gente acompanha pela curiosidade se uma obra vai tão baixo só pra chamar sua atenção. E geralmente ela vai. Mas diferente dessas obras que eu citei, O Verão em que Hikaru Morreu tá se tornando relevante pelos motivos certos. Tanto no mistério quanto na trama, até nas questões mais filosóficas da parada. E agora é a hora que eu vou, não ironicamente, te dar um contexto geral da história. Vão ter spoilers mais ou menos até o episódio 5 do anime, e até mais ou menos o capítulo 16 do mangá. Então não se preocupa se você tá acompanhando o anime semanalmente. Eu não vou te dar spoiler. A história se passa em Pupitachi, uma vila pequena e bem isolada do resto do país. E logo de começo a gente é inserido no meio de uma conversa casual entre dois amigos. Amigos. Tô te achando meio boió. O de cabelo preto é o Yoshiki e o de cabelo branco é o Hikaru. Aquele lá, que morreu. No verão. Apesar da atmosfera tenebrosa, eles estão conversando sobre coisas do dia a dia. Na escola, ou sobre pronunciar palavras erradas, até que o assunto muda sobre quando o Hikaru ficou desaparecido na montanha. E ele mesmo jura que não lembra de nada, mesmo que faça mais de meio ano que isso aconteceu. O Yoshiki pede pra fazer uma pergunta e nessa pergunta ele deixa claro que ele sabe que aquela pessoa, aquela coisa do lado dele, pode parecer com um amigo dele, pode falar como um amigo dele, mas não é o Hikaru. E é aí que o terror começa, porque apesar do cenário sufocante desde o começo, tudo que tinha ali era cotidiano. Meio estranho, com aquele clima de tem algo errado, mas ainda assim comum, até não ser mais. E isso se estende na história como um todo. É tudo cotidiano e rotineiro, vivendo com meu amigo que casualmente morreu e voltou. Joia. Mas aí eu lembrei que ele morreu e voltou com uma coisa que não é ele. Não tão joia. Agora deu caralho. A narrativa se desenrola com um horror psicológico bem sutil. Nada é explicado de forma direta. Não tem monstros nem sustos. A tensão vem do cotidiano de uma cidade sufocante. Na dúvida constante sobre quem ou o que é aquilo do lado do Yoshiki. E se aquilo de alguma forma literal ou filosófica possa ser o Hikaru. E apesar dessa dúvida, mesmo assim ele continua ali. Porque abandonar esse Hikaru talvez seja mais doloroso do que aceitar a verdade que ele se foi. O Verão em que Hikaru Morreu é um mangá que mistura terror psicológico e sobrenatural. Aborda um lado mais emocional e bem raro desse gênero. Em outras palavras, eles são viados. E bem tristes. Acima de tudo, é uma história sobre luto. Um conto de terror onde o mais assustador não é um monstro escondido no escuro, e sim aquilo que a gente já conhece e ama voltando de um jeito errado. E sobre o peso de desapegar de algo que você ama. Mas a história é tão boa assim, porque eu tô falando que a adaptação pra anime tá destruindo a obra. Com tudo que você sabe, com o resumo que eu te dei, eu acho que é fácil discernir que o terror é entre eles. Só os dois sabem, só eles que podem saber. E o terror tá nesse segredo compartilhado, um peso sobre as costas do Yoshiki. Logo no primeiro capítulo, depois de ser descoberto, o Hikaru
disse que não queria matar o Yoshiki, e que não era pra ele contar pra ninguém, porque ele realmente não queria ter que fazer isso. E tava implícito que ele podia matar se ele quisesse. E iria, se ele precisasse, pelo menos nesse momento. Até mais ou menos o capítulo 14 só tem 3 pessoas que abertamente sabem sobre isso. O Hikaru, o Yoshiki e a véia, mas não vamos falar dela agora. Não tinham formas de lidar, de matar ou de fugir. Era o Yoshiki sozinho convivendo com aquela coisa e o segredo entre eles. Mas aí veio a adaptação e decidiu fuder tudo. A gente tem esse personagem aqui, que eu não lembro o nome dele, então eu vou chamar ele de Peach Club, porque ele parece aquele cara lá. No mangá ele só aparece lá pro capítulo 16, o que seria o episódio 5 ou 6 do anime. Mas eles decidiram que ele estaria no primeiro episódio. Ah, mas que diferença isso faz, Wayne? Toda a diferença! A gente tem o primeiro episódio com uma premissa que parece totalmente alterada em comparação ao mangá. Quando colocam esse maluco e o conselho de velhos feios dele logo no primeiro episódio, o terror é completamente quebrado. Pelo menos do jeito que era antes. Ele dá mais respostas do que ele deveria ter dado. Um anime de mistério quer sua atenção e não vai responder suas perguntas em uma tacada só. Mas eles responderam. Não é à toa que o mangá deixa pra expor essa parte da história só bem mais pra frente. Existe uma diferença bem clara em enrolar uma história e em construir uma tensão. E ter ali um cara que sabe lidar com o sobrenatural estraga todo o terror inicial de ser algo sem solução ou salvação. E infelizmente estão destacando demais esse cara na adaptação. Mas até parece que a qualquer momento aquilo ali vai virar um shonen de lutinha no maior estilo de Chainsaw Man. E é um tremendo ponto negativo. Como eu disse no começo, eles fuderam tudo. Então ao invés de abrir o anime com uma cena que eu acho icônica, de você não é o Hikaru, né? Começa com uma cena desnecessariamente expositiva, de algo que só deveria ser revelado lá no episódio 4. Era parte de um diálogo que reforçava o porquê o Yoshiki estava tão atormentado com a volta do Hikaru. Porque diferente de todos na vila, ele tinha visto o corpo do amigo dele morto. E era o único que sabia que ele tinha morrido. Mas aí pegaram essa cena e jogaram lá pro começo, onde não faz sentido nenhum e ela só tá solta. Bacana. Essa pode não ser uma mudança tão problemática assim, mas convenhamos, é bem paia. E o que mais tá me incomodando nessa adaptação são mudanças mais sutis. Em diálogos, em cenas, com inserção de acontecimentos que não existiam, e a exclusão de outros que eram importantes. Acho bom deixar claro aqui que a obra tem traços de romance, mas ela não é um romance. Ela é um terror psicológico com traços de romance, e não ao contrário. Eu digo isso porque mudanças sutis em cenas mudam todo um contexto. E essa aqui foi a que me deixou mais esquisita em relação a isso. No episódio 3, o Yoshiki falou com a véia. Véia essa que é sensitiva e também teve marido substituído por uma coisa igual o Hikaru. Então ela avisa o Yoshiki que vai dar merda isso aí. O Hikaru chegou a ver a mensagem da véia no celular do Yoshiki e ficou estranho em relação a isso. O anime não soube deixar claro se foi por ciúmes ou se foi por algo ter sido escondido dele. Os dois acabam brigando porque o Yoshiki ficou muito perturbado com os avisos da véia. E nessa briga o Hikaru acaba virando coisa ruim e tenta comer o amigo dele. Interpreta isso como você quiser. Depois da briga o Hikaru fica mal com o que ele mesmo fez, porque nem ele se entende muito bem. E o Yoshiki acaba se sentindo pressionado a se desculpar. Depois disso a gente tem a cena mais anime shoujo da história. E eu não sei se é erro de tradução ou problema na adaptação, mas basicamente fizeram o Yoshiki parecer um Jack. Deixa eu pegar meu oitão ali que eu resolvo isso. Ai, você é muito inocente, parece uma criança, precisa de ensinar umas coisas. Típico papinho de canal de opinião. Vai tomar no cu, piranha! E no mangá, o desenvolvimento dessa cena acontece de um jeito totalmente diferente. O Yoshiki manda mensagem pra véia e ela responde no momento em que ele tá com o Hikaru. O Hikaru vê e pergunta o que é, mas o Yoshiki desconversa e mente. E isso cria uma insegurança fodida no Hikaru, por ele não ser o Hikaru. A gente tem cenas dele pensando sobre isso, cenas dele tendo pesadelos sobre não ser aceito por não ser o Hikaru de verdade. E quando o Yoshiki é grosseiro com ele, finalmente isso explode naquela cena, fazendo muito mais sentido do que simplesmente ser um ataque de pedido nada. Apesar de sim a gente ter um romance implícito nesse pedido de desculpas, ela funciona de um jeito diferente. Durante toda a conversa, o Yoshiki tem flashback da senhora avisando ele que isso daria muito errado, que ele deveria se afastar enquanto pudesse. E ao mesmo tempo parece que os pensamentos dele estão meio misturados. Ele acaba entrando em uma puta contradição consigo mesmo. Ele tá com medo, ele sabe que tá errado, mas mesmo assim ele tenta se convencer que aquilo pode não ser tão ruim assim. Que esse ser no corpo do Hikaru pode acabar sendo até que bom de alguma forma. E ao invés de comparar o Hikaru com uma criança e parecer um Jack, ele diz o seguinte: você é apenas um garoto que está sozinho. Então o Hikaru pergunta se aquilo que ele sente é solidão, e se ele sempre esteve solitário. E o Yoshiki responde que sim, e que vai mostrar algumas coisas pra ele. O bagulho é outro diálogo! Eu sinto que o peso tá sendo muito alterado. Eu não sei dizer se o mangá, por ser preto e branco, passa uma atenção melhor, mas a adaptação não tá se comunicando direito. Grande parte vem dessas mudanças sutis, que querendo ou não fazem o clima mudar e deixa tudo mais paia. Geralmente eu não sou o tipo de pessoa que reclama de adaptação. Qualquer coisa que deixe uma mídia mais acessível eu tô apoiando, mas nesse caso tá me incomodando muito. Eu cheguei até a conversar com um amigo que não conhece o mangá e tá tendo a primeira experiência com o anime, e ele me disse que apesar de achar aterrorizante, as cenas
elas quebram o tom do nada. É terror, aí vira comédia, no fim agora é um romance. Ele disse que ficou uma coisa meio gato e rato, como se tivesse adicionado a subtrama do L antes de falar com Kira, e depois da gente saber que a coisa é procurada, meio que quebrou o mistério. E eu concordo totalmente com ele. Apesar de todos esses problemas, se você for uma pessoa que não lê muito mangá, assim como eu recomendo sim o anime. Continua sendo uma história muito boa e interessante de se acompanhar. Ela foge muito do clichê padrão do terror. Só que o mangá é, não ironicamente, melhor. E eu queria saber a opinião de vocês, se isso incomodou mais alguém além de mim. Teve algumas outras coisas que eu sei que incomodaram as pessoas na adaptação, tipo uma cena que ele pergunta, você gosta de mim? E ela foi traduzida pra, eu sou legal? Mas eu não ia citar isso porque todo mundo já falou dessa cena. No mais, era isso que eu tinha pra falar hoje. Dá um like no vídeo se você gostou e se você tá no celular, hypa por favor. Enfim, eu sou o Wayne e quem sabe se vai ter próximo vídeo, então se inscreve aí.